E hoje, então, com esse tema que realmente quem passa por uma separação realmente acaba sofrendo muito para conseguir retornar à vida logo após. Sempre é algo delicado, porque todos os seres humanos, buscam um relacionamento longevo, né? Ou ainda que vivam bons momentos. Ninguém inicia um relacionamento pensando no término, no fim. Então, quando o fim acontece, é um fracasso, é uma frustração. E aí, é claro, precisa de alguns amparos aí e de autoconhecimento para poder retomar a vida. Existem alguns passos aí, mas o primeiro que eu quero falar é a questão do luto. Porque muita gente tem que mesmo viver, né? Viver. É bem isso, Nauana. A gente pensa que o luto acontece só quando uma pessoa querida morre, né? Esse a gente chama de luto real. Mas no caso de uma separação afetiva, a dor pode ser tão lancinante quanto uma morte real, que a gente chama de morte simbólica. Na separação, existe a sensação de fracasso por não ter dado certo aquelas expectativas que se tinha colocado naquele relacionamento. E aí, a tristeza, no primeiro momento a negação, a raiva, todas as sensações advindas de um processo de luto, a pessoa vai vivenciar. Agora, pode ser que a pessoa vivencie antes, ainda com a pessoa. O relacionamento está desgastado, faz tempo que já não está bom, a pessoa tenta, procura auxílio de um profissional, tenta mais um pouquinho e aí vem empurrando com a barriga, digamos assim. Pode ser que nesse processo a pessoa já esteja vivendo um luto antecipatório. Então, por isso, ao término, a pessoa se sinta bem. Outros casos, fala, nossa, não sabia que isso estava acontecendo, porque durante todo aquele processo a pessoa estava em negação. E aí todo o trabalho de luto vai acontecer depois da separação real, né? E até também, né, Monique, não são todos os casais que terminam de uma maneira amigável, são vários fatores aí que podem levar ao término de um relacionamento. Então, cada casamento, namoro, enfim, é único e cada pessoa vai ter uma experiência, porque não tem, né? Cada pessoa reage também de um jeito. Não tem uma receita e não tem o que se esperar. O que nós precisamos pensar é que para esse processo possa acontecer de uma forma saudável, em primeiro lugar a gente precisa se respeitar, né? Então, as pessoas envolvidas nessa separação precisam respeitar o seu momento de tristeza, acolher a sua dor, a sua raiva, porque tudo isso vai vir, né? Então, esse autoconhecimento vai proporcionar e propiciar, falar, opa, como eu posso viver essas emoções sem magoar ainda mais a pessoa que está aqui, os filhos, quando a gente está falando de um relacionamento que daí já com outras variáveis. Então, é uma série de fatores que, às vezes, pode, sim, precisar de um auxílio profissional. Outra dica aí, então, também é manter-se ocupado logo quando termina, enfim, se encerra um relacionamento. Essa questão da ocupação, né, Nau? A gente até poderia pensar essa ocupação como um sentido. Quando eu coloco um único sentido na minha vida e eu perco aquele sentido, isso é problemático. Então, tanto na questão da separação, mas como qualquer outra qualidade pensando na qualidade de vida, ainda estamos em Janeiro Branco, né, nessa campanha da saúde mental, é ter vários sentidos, várias coisas boas. O relacionamento, a família, os amigos, o profissional. Quando eu tenho várias redes de apoio, vários propósitos, ocupações que me dão sentido, eu posso estar passando por uma dificuldade no relacionamento amoroso, mas eu tenho outras fontes de suprimento emocional que me dão prazer, que me dão sentido e a certeza de que eu vou superar e vou passar por essa situação de uma maneira mais saudável. Desfazer também de coisas, por exemplo, que lembram um companheiro, que acabam fazendo mal nesse momento, é ideal também. Essa questão do luto, assim como na morte real, essa morte simbólica da separação, é algo muito delicado, né, que existe
na verdade, quando a gente consegue dar aquele passo, sempre digo isso, né, para os meus clientes, para os pacientes, a gente consegue elaborar e estar ali na última tarefa do luto quando a gente já ressignifica aquela pessoa e não precisa mais ter tantos objetos. Ou você vai guardar aquilo com carinho, como lembrança, passou pela sua vida, vai fazer parte da vida para sempre. Não tem como a gente apagar. Algumas pessoas dizem, eu quero passar uma borracha e apagar. Não, isso é negação. Eu preciso aceitar, aprender e compreender que isso vai fazer parte da minha vida para sempre. Agora, o momento de me desfazer dos objetos ou ficar, tudo isso precisa ser olhado com muito carinho, com muito cuidado, no tempo de cada um, respeitando o processo. Perfeito. E para quem está nos acompanhando agora, Monique, que está passando, por exemplo, por um momento assim, e parece que a vida não tem mais sentido, não sabe como recomeçar, né? Qual é a dica que você deixa para a gente encerrar nossa entrevista? Como retomar diante de uma perda, de uma frustração? Saber que o relacionamento terminou, mas a vida não terminou. Então, para você que está assistindo essa entrevista agora, lembre-se disso, a sua vida não terminou, o relacionamento pode não ter dado certo, mas tem muita vida pela frente. As alegrias que se teve, as tristezas que se teve no relacionamento anterior, que se passaram, vão ser refeitas. Guardar para sempre isso no teu coração, mas cuidar de si em primeiro lugar. Se fosse para a gente poder falar uma única coisa, seria isso: cuidar de si, investir em si e se descobrir o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. E quando estiver firme, para ir para uma outra relação, quando estiver bem, vamos curar dessa ferida aí primeiro. Perfeito. Sempre uma alegria receber você aqui. Adoro demais conversar com você. Passa sua rede social aí para o pessoal que está nos acompanhando. Monique Farber. Sempre com dicas incríveis e te aguardo aí novamente daqui uns dias para a gente falar desses assuntos que são tão importantes. Obrigada, Ana. Um beijo.